Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao nosso webinar Economia, Direito e Judiciário, Diálogos em Tempos de Crise, um seminário organizado pelo escritório Sérgio Bermudes Advogados, em conjunto com o seu comitê SBA Mulher, que busca promover medidas para um ambiente de trabalho mais equânime e mais justo. Esse é o primeiro evento que nós fazemos nesse formato online, e é curioso hoje pensar que há pouco mais de 2 meses, nós do SBA Mulher fizemos o último evento presencial em Brasília, com mais de 100 pessoas reunidas numa sala, num cenário que hoje nos parece distante. Temos muitos assuntos a tratar, eu não quero me estender, vou passar a palavra para o meu colega Caetano Berenguer para que a gente iniciar as discussões. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento aos palestrantes, em nome do Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes. Agradeço imensamente, é uma honra tê-los aqui conosco essa noite. Agradeço também a presença dos inscritos. A gente teve a alegria de ter superado 2.900 inscritos até o momento. Isso só revela a relevância e o interesse sobre o tema que foi desenvolvido pelo escritório. Eu passo a fazer uma apresentação muito breve sobre os debatedores, aliás, apresentação dispensável em razão dos nomes de grande relevância no Brasil que tem hoje em dia. Começo com o secretário Mansueto. Boa noite, secretário. Secretário do Tesouro Nacional, além de já ter ocupado cargos de extrema relevância em governos anteriores. A professora Judite Martins Costa, um nome muito relevante do direito civil no Brasil, professora docente da Universidade de São Paulo. O desembargador Paulo Roberto Grava Brasil, que hoje ocupa a segunda Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cargo de extrema relevância no judiciário hoje, e também a nossa querida Helena Landau, que além de sócia e colega, é a consultora do nosso escritório Sérgio Bermudes Advogados. A ideia desse debate hoje seguindo aqui uma tradição do escritório, é fazer um debate informal para que todos possam fazer as colocações e as intervenções que entenderem necessárias, e também convidando os participantes a formularem as perguntas através da ferramenta do Zoom e do YouTube, para que nós possamos encaminhá-las aos participantes. E já dando início aqui, eu faço a primeira pergunta ao secretário Mansueto. Secretário, boa noite, agradeço novamente a sua presença. Eu gostaria de perguntar para o senhor algo que vem sendo bastante mencionado ultimamente em algumas entrevistas suas. O senhor, inclusive, disse recentemente que, se o senhor pudesse resumir em uma palavra o que é necessário para lidar com essa crise atual, essa palavra seria justamente diálogo. E, curiosamente, foi a mesma palavra que nós usamos como título do nosso seminário de hoje, Diálogos em Tempos de Crise. Nessa linha, secretário, o senhor entende que existe um diálogo satisfatório entre instituições, poderes e organizações privadas? Qual a sua posição sobre isso? Boa noite, Caetano. Boa noite, enfim, a todos que estão aqui para debater, o doutor Paulo, a doutora Judite, a doutora Helena e a Lívia, aqui a doutora Lívia, você, Caetano. Eu acho que a gente tem que melhorar muito o diálogo nesse país. Eu acho que já há algum tempo há uma polarização política muito grande no Brasil e uma democracia é sempre difícil aprovar reformas, mas para a gente aprovar reformas, a gente precisa criar o mínimo de consenso. E para a gente criar o consenso, a gente precisa ter muita calma para discutir e respeitar o contraditório, respeitar as diferenças. As pessoas não precisam pensar iguais às outras. As pessoas têm o direito de discordar, mas a gente precisa, pelo menos, aprender a discordar, respeitar o contraditório, porque a lista de reformas que o país precisa fazer é muito longa. E, novamente, essas reformas não são fáceis. No ano passado, a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que estava atrasada nesse país há mais de 2 décadas. Então, mesmo diante de um ambiente político tão polarizado, se teve a conquista de se conversar e se chegar a um consenso para aprovar uma reforma da Previdência. É muito importante, enfim, que essa calma para se discutir
determinadas reformas que o país precisa aprovar, que ela volte, porque isso é essencial. Se é necessário o Brasil aprovar uma série de reformas para a gente crescer, enfim, 3%, 4%, o que for, a necessidade da gente aprovar essas reformas, ela será ainda mais importante no pós-crise, porque o Brasil vai sair desse ano com uma economia que já tem carga tributária alta, um país que vai ter um déficit fiscal, o que ele vai arrecadar vai ser muito inferior ao tamanho da despesa, logo a gente vai ter que aumentar muito a dívida, e essa dívida terá que ser paga. Então, é importantíssimo a gente melhorar o debate, melhorar o diálogo político para se tentar chegar a consensos para aprovar as reformas que esse país precisa. E, novamente, sempre aprovar reformas exige muito diálogo, são difíceis, as pessoas discordam, o que é natural, mas eu resumiria muito bem isso, diálogo político, acho que é essencial. Se a gente não conseguir melhorar o diálogo político, o resultado é muito simples, a gente não vai aprovar as reformas que a gente precisa e corre o risco de, no futuro, o governo ter que aumentar a taxa de juros ou a inflação voltar. Obrigado, secretário. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor, também de extrema relevância para nós. Hoje, é muito utilizado, com muita frequência, o termo segurança jurídica para defender ideias no âmbito político, no âmbito econômico e também no âmbito jurídico, e também embasar uma série de medidas que vêm sendo propostas nesses tempos de crise. Do ponto de vista da economia, na sua visão, o que é necessário para que se promova um ambiente de segurança jurídica diante de um cenário de tantas incertezas e tão desconhecido hoje? Bom, essa é uma excelente pergunta, eu não sei se eu consigo responder. Eu acho que todo mundo tem uma noção do que seja segurança jurídica, como todo mundo tem noção do que seja reforma tributária. Quando a gente se aprofunda nesse assunto, é muito difícil responder essa pergunta. Como é muito difícil a gente falar o seguinte, existe consenso para a reforma tributária, existe consenso que o sistema tributário do Brasil é ruim, complexo e pouco progressivo. Qual é a reforma tributária? Aí acabou o consenso. Segurança jurídica, a mesma coisa. A gente, no dia a dia, sofre um pouco, enfim, em relação à questão de segurança jurídica. Mas por que eu tenho dificuldade de responder essa pergunta? Porque, normalmente, vários de nós que criticamos, às vezes, a questão da segurança jurídica, nós fazemos uso recorrente da justiça e estamos por trás do que a gente critica da insegurança jurídica. Então, por exemplo, tanto o governo federal quanto, enfim, partidos políticos, naturalmente, recorrem ao STF e muitas vezes demandam do STF a solução para problemas que deveriam, em muitos casos, ser debatidos, discutidos e solucionados no Congresso Nacional. Mesmo que muitas vezes a solução que venha do debate político não seja a solução que mais nos agrada. Mas, recorrentemente, e aí assim, não tem culpado, todos no Brasil recorrem à justiça, muitas vezes, para tentar solucionar problemas que eu acho que deveria ser solucionado por meio do debate político no Congresso Nacional, mesmo que o resultado não seja o que mais nos agrada. Muitas vezes, se acaba de aprovar uma lei e quem, enfim, não concorda muito com a lei aprovada recorre ao Supremo Tribunal Federal. Isso tem sido recorrente. Como secretário do Tesouro, muitas vezes a insegurança jurídica bate na minha porta de uma forma diferente. Há cerca de algumas semanas atrás, por exemplo, eu recebi uma decisão judicial para pegar todo o recurso do fundo eleitoral que será usado para os partidos políticos para financiar as eleições, a campanha das eleições. Eu recebi uma ordem judicial para pegar o recurso do fundo eleitoral e transformar em fonte de recurso para medidas do Covid. Isso não fazia o mínimo sentido. Como é que eu, secretário do Tesouro, que estou numa função técnica, vou pegar o dinheiro do fundo eleitoral, de uma regra que foi definida pelo Congresso Nacional, pegar o dinheiro em decorrência de uma ordem judicial e usar o dinheiro, enfim, para ser uma fonte de recurso para outras fontes de ações de serviço público? Esse é o tipo de debate que tem que ser travado no Congresso Nacional e não por meio de uma ordem judicial para um secretário do Tesouro. Então, a questão da insegurança jurídica, isso não é fácil, porque isso depende de mudanças que ocorrem de forma muito gradual na sociedade, envolve mudança cultural, mas eu acho que, de fato, a gente tem que tentar melhorar a segurança jurídica nesse país. Uma vez eu perguntei a um presidente da multinacional o que mais dificultava o investimento num país como o Brasil. Se era a falta de qualificação do trabalhador, se era a infraestrutura precária,
se era uma economia que ainda é muito fechada, e ele me respondeu o seguinte: olha, nada disso atrapalha o meu investimento, porque tudo isso eu coloco no meu preço. Por isso que o meu produto que você compra no Brasil é muito mais caro do que o mesmo produto na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Então, isso não me preocupa, isso está no meu preço. Agora, o que de fato me preocupa são as mudanças constantes de regras. E mudança constante de regra, naturalmente, leva ao contencioso judicial. Então, uma parte da insegurança jurídica no país vem de mudanças constantes de regras e de marcos regulatórios, muitas vezes, inadequados. Leis que são aprovadas que têm sentido dúbio. Quando a gente aprova uma lei que tem sentido dúbio, não é muito claro, naturalmente, isso leva ao contencioso judicial. Então, até mesmo para a gente melhorar a segurança jurídica nesse país, a gente tem também que melhorar, tem que deixar mais claras as regras e mais estáveis esse conjunto de regras. A gente não pode ficar, por exemplo, fazendo mudança tributária, interpretação tributária a cada 2, 3 anos, porque aí não vai ter segurança jurídica que dê jeito. A culpa não será nem dos advogados, nem tampouco da justiça. A culpa será de mudanças constantes de regras. É um assunto muito difícil, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu acho que é o objetivo de todo mundo, em qualquer país, inclusive no Brasil, melhorar a segurança jurídica, porque é algo fundamental para a atração do investimento. Obrigado, secretário. Desembargador, boa noite. Eu gostaria de direcionar a próxima pergunta para o senhor. Fazendo um contraste com essas observações do secretário Mansueto, eu queria que o senhor falasse sobre a sua visão do papel do judiciário. A gente tem dados aqui, por exemplo, do Banco Mundial, que indicam que no Brasil apenas 14% das garantias bancárias conseguem ser executadas. Nesse contexto agora de crise, o que o senhor vê como necessário para estabelecer um ambiente de segurança jurídica? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Agradeço o convite do escritório Sérgio Bermudes, principalmente na pessoa dos advogados Caetano Berenguer, Lívia Iqueda. Agradeço a lembrança do meu nome, a Helena. É uma satisfação estar do lado de dividir esse evento com pessoas tão ilustres, economistas tão conhecidos, e a professora Judite, que dispensa qualquer referência, né? Ela é a nossa referência no direito civil no Brasil, né? Tive até o prazer de conhecê-la pessoalmente, se eu não me engano, poucos dias antes do isolamento, no começo desse isolamento, numa palestra que ela foi fazer sobre da Lei de Liberdade Econômica lá no nosso prédio dos desembargadores. Mas eu vou pegar carona aqui na fala do secretário, que me deixou muito confortável. Ele enfrentou a questão dizendo que é muito difícil o problema, mas ele colocou uma visão, para mim, muito objetiva, muito clara do que a gente enfrenta hoje. Então, se me permitir, voltando um pouquinho à questão do diálogo, né? E tem a ver com a segurança jurídica, o diálogo e a segurança jurídica, elas estão ligadas, né? O diálogo ele é muito mais intenso no plano executivo ou entre o executivo e o legislativo. É quase que uma conversa direta, né? No judiciário, o diálogo se dá muito mais pela compreensão do resultado desse diálogo entre executivo e legislativo, que acaba produzindo reformas, leis, e todo esse entendimento da estrutura do direito no país. Então, o judiciário acaba tomando o reflexo desse diálogo que nem sempre é tão harmonioso entre os demais poderes, né? Então, agora, o contraditório que a gente ouve falar e que tem que ser respeitado, ele também reflete no judiciário e reflete também na nossa atuação, não é? Como é que se fala em segurança jurídica com modificações legislativas constantes, não é? Acontece uma pandemia, nós aprovamos uma lei em pouquíssimo tempo, alguns projetos em andamento, em vias de ser transformadas em lei, foram discutidos o suficiente, né? Isso tudo vai acabar refletindo no judiciário. E quando essas questões
que agora afetam a pandemia estão chegando no judiciário, estão chegando aos montes, né? O volume de trabalho só tem aumentado e a perspectiva é que aumente ainda mais. Há também a interpretação diferente sobre as questões semelhantes dentro do judiciário, né? Então, falar em segurança jurídica no judiciário é uma questão também complexa. Só que a segurança do judiciário, eu estou fugindo vamos dizer, do conceito tradicional de segurança jurídica, proteção ao ato jurídico perfeito, direito adquirido, etc. Eu estou procurando falar da realidade prática hoje. E nós vamos enfrentar diversas questões envolvendo a pandemia, a possibilidade de revisão de contratos. A professora Judite, há pouco tempo, participou de um evento sobre a boa-fé, a influência da boa-fé na revisão dos contratos, aí partimos para uma onerosidade excessiva. São todos exames subjetivos e, pela subjetividade, nós vamos certamente ter que enfrentar decisões divergentes. Isso é próprio do judiciário, do amadurecimento do judiciário. E o judiciário tem os seus mecanismos para consertar isso, né? Nós temos enunciados, súmulas, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que foi um instrumento excelente, ao meu modo de ver, que é instituído pelo Código de Processo Civil, o repetitivo do STJ, as súmulas vinculantes. Só que o problema é que esses mecanismos eles demandam tempo. O judiciário delibera sobre questões em primeiro grau, e isso acaba havendo muita diversidade em cima dessas decisões. Essas decisões sobem para o Tribunal Estadual. O Tribunal Estadual faz quase que uma peneira, porque essas divergências diminuem um pouco, mas elas continuam existindo, os entendimentos continuam divergindo, né? Nós convivemos com isso dentro do judiciário, mas é difícil, às vezes, explicar para a parte que situações semelhantes, num primeiro momento, podem ter decisões não semelhantes, né? Então, a segurança jurídica ela vem, de certo modo, com o tempo. No caso de São Paulo, por exemplo, um dos fatores que eu acho que vai ajudar a ultrapassar essa barreira é que, como nós estamos preparados já com o processo eletrônico, o home office foi facilmente implantado e o trabalho está se desenvolvendo rapidamente. Embora essa seja uma questão formal, isso possibilita que também não fiquem paradas as coisas. Eu estou começando a receber já os recursos relativos à pandemia de decisões do primeiro grau. Dependendo da velocidade que isso chegue, dependendo da velocidade que isso vá ao STJ, que para mim, no seu principal papel de uniformização de jurisprudência, ele vai poder, de alguma forma, transmitir a médio prazo a segurança jurídica. Agora, a segurança absoluta nessa primeira fase, em termos de decisões judiciais, ela vai custar um pouquinho e vai ter um desgaste social por conta de interpretações do direito que, naturalmente, não se alinham sempre no mesmo caminho. Com relação à questão do Banco Mundial, dos 14% da execução das garantias, eu acho que esse dado precisaria ser um pouco mais destrinchado, né? O Brasil é um país, para alguns aspectos, sui generis, né? Por que essas garantias não se materializam? É por conta de decisões judiciais, é por conta do próprio devedor que já se desfaz dessas garantias antes mesmo da judicialização do conflito, ou porque, em termos de empresa, a recuperação judicial acaba restringindo essas garantias. Então, a situação também é muito complexa para a gente tomar um dado como esse e interpretá-lo sem ter um pouco mais de detalhamento para saber até que ponto essas garantias se transformam em não viáveis, né? E o ordenamento jurídico nosso, que todos conhecem, que, de certo modo, prestigia o recurso e faz com que questões sejam tão demoradas que muitas das garantias se perdem no caminho, né? Mas a segurança, eu acho que ela vai acabar surgindo, mas ela não será, no plano das decisões judiciais, não será imediata.
Ela vai ser rápida, muito mais rápida que em outros casos, porque a pandemia está cobrando isso de nós, né? Está exigindo que a gente faça isso, mas é difícil. É mais ou menos isso. Obrigada, desembargador. Helena, até para puxar um gancho aí do que o desembargador disse, essa crise ela tem inúmeras particularidades, né, em comparação a crises anteriores, e muito tem sido discutido sobre isso. Você que transita muito bem entre esses dois universos, da economia e do direito, como você vê um bom ponto de equilíbrio entre as necessidades econômicas e as questões jurídicas? Também, assim, na presença da professora Judite e do desembargador, eu prefiro estar aqui como economista, entendeu? Prazer estar com vocês, um prazer maior ainda de todos de rever meu amigo de tantos anos, Mansueto. Mansueto, eu costumo dizer que é o principal servidor desse país, está numa posição extraordinária, que é o secretário do Tesouro. Ele é um cara que tem a chave do cofre e coração na mão, porque desde o primeiro dia ele vem dizendo não faltarão recursos para a saúde. E, ao mesmo tempo, ele tem que segurar uma série de iniciativas que a angústia que toma conta dos parlamentares e boa parte até de governadores e prefeitos começam vamos dizer assim, num ativismo legislativo, né, que acrescenta doses maiores à insegurança jurídica, né? Então, a gente já começa com uma crise que é uma crise muito diferente de tudo que economista já viveu. Uma crise começa uma brutal crise de oferta, porque você tem uma paralisia repentina da economia. É uma paralisia que afeta todos. Afeta empresas que vinham caminhando bem, empresas de qualidade, como algumas companhias aéreas, por exemplo, que, de repente, perderam completamente o seu mercado. Afeta todo tipo de... Afeta quem já estava em má situação. Então, assim, você não consegue dizer que é uma crise... Essa crise não tem nada a ver com... A atividade econômica paralisada não tem nada a ver com o mérito daquela atividade ou das empresas. Então, isso já é um primeiro diferencial disso. Não era uma crise que foi iniciada no sistema financeiro. Foi uma crise que veio de fora, totalmente exógena, e que vai se desdobrando em problemas de demanda, aí problemas do Tesouro, o excesso de atividade, de ativismo no legislativo quase cria problemas para o sistema financeiro, ao tentar... as pessoas imaginam que quando o governo injeta a liquidez está salvando o banco, que é uma coisa completamente equivocada, está fazendo o dinheiro chegar nas empresas. Então, assim, esse ineditismo dessa crise, a incerteza que é intrínseca a ela, não só dos desdobramentos da atividade econômica, mas do próprio vírus, se ele é mutante, se ele não é mutante, quanto tempo ele vai durar, se cria imunidade, se teremos uma segunda onda. Tudo isso afeta, por exemplo, o planejador, como é o Mansueto. Ele faz um projeto de economia, projetos de orçamento, que ele não sabe qual o grau de profundidade da queda do PIB, de arrecadação e questões desse tipo. Então, você tem uma primeira questão dessa incerteza natural da crise. Depois você tem acho que as duas palavras-chave da crise que juntam a economia e o direito é a incerteza e a falta de coordenação, né? Você tem, acima da incerteza já natural do vírus, você tem uma total falta de coordenação, né? Se todos os funcionários públicos tivessem a competência do Mansueto, a gente estaria em outra situação. O que nós temos é um governo que gera mais ruído e onde você tem outras incertezas por total falta de coordenação. Então, por exemplo, os secretários estaduais de saúde decidem coisas isoladas do Ministério de Saúde, porque o Ministério da Saúde não obedece critérios da Organização Mundial. E aí isso vai criando descoordenação de como vai abrir a economia, de quanto não vai abrir. Isso gera outro tipo de confusão, por exemplo, prefeitos e governadores entrando em esfera de competência federal, como, por exemplo, legislar sobre energia elétrica, né? Interromper cobranças, etc. Então, sim, você tem a incerteza e o vazio. E esse vazio leva a uma angústia e leva a uma excessiva quantidade de projetos, né?
vai desde suspender crédito consignado, para quem não teve salário interrompido, até outros grandes projetos, como esse que eu vou deixar a professora Judite elaborar, porque é muito mais relevante do que eu, a visão dela, que é o projeto conduzido pela senadora Anastasia, que, para surpresa dos economistas que gostam das coisas muito organizadinha, vai lá e elenca coisas como variação cambial não é excluído da questão de onerosidade. Quer dizer, a gente sabe que o Brasil tem um sistema cambial totalmente flexível, que aqui no Brasil não se mira o controle cambial necessariamente, e você vai lá e isso vai criar mais problema do que solução. Ou você, quando tenta, através de medidas judiciais e medidas legislativas, de alguma forma, olhando muito bem intencionado para um elo da cadeia, afeta todo o elo da cadeia, que é o caso de, por exemplo, difícil de decidir, mas que é o caso de aluguéis. Se você tenta dar fôlego às famílias que perderam o emprego, por outro lado, tem outras famílias que vivem de aluguel. Isso acontece em cadeias produtivas muito mais complexas. Então, é preciso tomar muito cuidado com o ativismo, porque ele vai criar um grau de incerteza para além desse que o desembargador já mencionou. Eu só queria voltar a uma questão aqui do Mansueto, que ele tem razão, mas eu quero falar em nome dele. Quando o Mansueto fala, a gente precisa retomar as reformas depois dessa crise, porque serão muito mais importantes, dado o grau de endividamento, ele soa como se ele fosse indiferente a todas as outras demandas que acontecem no Brasil. Não é verdade, né? Não é esse espírito assim, vamos ignorar o que a pandemia mostrou no nível de desigualdade, no nível de necessidade de apoio social, no que a pandemia revelou sobre desigualdade no acesso à educação, desigualdade no saneamento, e vamos voltar àquele receituário reforma, corte, fiscalista. A gente precisa de ajuste fiscal, sim, até mesmo se quiser melhorar a prestação de serviço público. A gente só vai melhorar a prestação de serviço público se a gente tiver um controle dos gastos fiscais e uma focalização da atuação do Estado. Então, o que eu acho muito complicado nesse momento, junto com o ativismo legislativo no sentido jurídico, o ativismo no sentido de criar soluções que seriam temporárias tornadas permanentes. Por exemplo, a discussão da renda universal em R$600 dá um choque de gasto que não sei se é a melhor forma da gente atender às necessidades da população. Então, precisa ter cuidado nas duas formas. E para isso, eu volto ao ponto inicial, Caetano, do diálogo. Né? Porque, se não houver diálogo, você vai ficar batendo cabeça. Não pode ter reforma porque a gente precisa gastar mais. Não é verdade. Não é verdade. Precisa gastar bem. Não, a gente tem que fazer um projeto legislativo aqui, porque o governo não está atento a determinada coisa. Tem que ter diálogo, tá? Para fazer reforma, para atravessar a crise, porque primeiro a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar para atravessar a crise também, né? Então, voltando, eu vou passar para a Judite, não sei se o Caetano quer fazer a pergunta, mas eu tenho enorme curiosidade de saber o que a professora Judite acha desses projetos que estão 1379, 179, vários projetos que afetam os negócios. Né? Se isso ajuda, se isso atrapalha, como é que ela... Desculpa, Caetano, mas eu fiz a pergunta. Não tem problema nenhum, Helena, até porque a minha pergunta é bem próxima à sua. Estou curiosa. Professora Judite, se eu puder antecipar também a pergunta, que é muito próxima da Helena, a nossa questão aqui, mais focada no âmbito das relações contratuais privadas, seria importante ouvir a sua posição sobre medidas legislativas que vêm surgindo nesse momento. Especificamente, como mencionou a Helena, o projeto 1179. O professor José Emílio Nunes Pinto ele fez uma colocação muito interessante, num tom crítico ao projeto, no sentido de que se deve confiar no ordenamento jurídico e aplicar as normas hoje vigentes. Então, nessa linha, e já antecipada pela Helena, qual a sua posição sobre o projeto e se isso traz, de fato, estabilidade e segurança jurídica ou até mesmo o contrário?
Professora, só tirar do mudo. Muito obrigado, Caetano. Em primeiro lugar, quero registrar minha honra imensa de estar aqui com a doutora Helena, com o secretário Mansueto, com o desembargador Guerra Brasil. Agradeço muito ao Sérgio Bermudes Advogados, a sua pessoa, Caetano, e na da Lívia, a oportunidade desse encontro interdisciplinar. O que nós estamos precisando nesse país, em todos os níveis, é de diálogo interdisciplinar, de uma troca entre distintos modos de ver essa crise, que eu consigo metaforizar, talvez, lembrando aquela imagem do Marcel Mauss, o antropólogo, não é? Quando ele fala do fenômeno social total, fé social total. Isso é aquele fenômeno, aquele evento que vem e, ocorrendo, ele toca, ele perpassa todas as instituições da sociedade, dentre elas, evidentemente, o direito, a economia e a política. Você me pergunta sobre o projeto de lei alcunhado por RJET, mas fala também, e foi o tema de Helena, foi o tema do desembargador, foi o tema do secretário, sobre estabilidade e segurança jurídica. Eu gostaria de começar minha resposta por aí, tocando um pouquinho nessa expressão tão ambígua, segurança jurídica, e apontando talvez alguns paradoxos e algumas aporias. A segurança ela é vista normalmente como o próprio elemento definitório do direito. Filósofos das mais variadas estímulos chegam a dizer que não dá simplesmente para falar em direito nem bom, nem mal, nem de nenhuma espécie sem segurança jurídica. Mas ela pode também ser vista como um fato. Quando se diz que no Brasil não há segurança jurídica porque as decisões judiciais são cacofônicas ou porque as leis são contraditórias, nós estamos fazendo um juízo de fato sobre aquilo que nós julgamos existir no plano da realidade. E a segurança também ela pode ser vista como um princípio jurídico, isso é uma prescrição que estabelece que algo é permitido, é proibido ou é obrigatório. Portanto, proibindo que se desfaça o ato jurídico perfeito, ou que se retroajam normas jurídicas, ou que se alterem leis sem necessidade, ou se restrinja excessivamente ou de maneira injustificada permissões legais, ou então permitindo sem justa causa, e assim reconhecida como justa causa pela lei, que promessas possam ser desfeitas. Embora nós não possamos confundir essas várias acepções de segurança jurídica, é claro que existe entre elas uma correlação, e eu sigo nesse ponto excepcional o livro do professor Humberto Ávila sobre segurança jurídica e direito tributário. Por quê? Porque a segurança jurídica ela pressupõe a possibilidade de ela ser realizada como prática, ao menos parcialmente. Não é? E é para isso que os poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles devem buscar um estado de confiabilidade e de calculabilidade sobre o ordenamento jurídico, nas suas respectivas esferas de competência. Um bom ordenamento jurídico é um ordenamento que nos previne de surpresas. De incerto basta a vida, não é? Agora vem os paradoxos. Dizer isso não significa dizer que a segurança jurídica se realizaria num estado de completa imutabilidade normativa, de um engessamento do sistema proibindo mudanças legislativas. O secretário Mansueto fala muito bem da necessidade de reformas, não é? E porque se nós confundíssemos segurança com imutabilidade, nós acabaríamos num impasse. É inevitável haver uma certa margem de insegurança, porque se não fosse assim, o direito se tornaria num instrumento de estagnação social. E o direito não é um instrumento de estagnação social, é um dos instrumentos de adaptação social. Então, qual é a resposta correta, que eu entendo correta, evidentemente, é a questão de saber como se revela a segurança jurídica e se o RJET assegura ou não isto. Eu penso que, quanto aos fatos passados, ter uma atitude de segurança, ou melhor, uma atitude de concretização da segurança, é atuar no sentido da estabilidade na mudança, isto é, no sentido da proteção das situações subjetivas já garantidas por uma regra legal ou contratual.
mais adaptações por meio de mudanças suaves, protetoras das legítimas expectativas, por exemplo, acomodando os contratos à modificação de circunstâncias, quando se torna necessária essa acomodação, isso é, quando a realidade vem a trazer um risco impensável ou altamente superior àquele risco normalmente cogitável num padrão de normalidade, conforme, evidentemente, o setor econômico onde situado o contrato. E, em relação ao futuro, a segurança é a capacidade de, numa medida, vamos dizer, elevada, nós anteciparmos mudanças, anteciparmos alternativas interpretativas. Isso tudo tem a ver com a RGET, porque, embora nós não possamos prever tudo em relação aos efeitos da pandemia, dá para prever, e isso é a FMI que alerta, que o mundo vai mudar, como mudou em 1929, está entrando numa recessão talvez só equiparável daquela época, e que leva a uma verdadeira disrupção no sistema produtivo mundial. Não é bem disse Helena, não é uma crise do crédito, não, é uma crise total. Não é? E isto vai provocar reações em cadeia que vêm atingir diretamente os contratos. Porque, por força da globalização econômica, os contratos eles são uma espécie de fibras do tecido conectivo da economia mundial. Nós, juristas do direito privado, nós trabalhamos com relações microeconômicas, o contrato entre A e B, a sociedade entre C, D e F. Mas nós, embora devamos trabalhar, porque esses são os nossos instrumentos, e, enfim, o direito privado pensa na micro-relação, nós não podemos simplesmente eclipsar o fato de que, em razão do sistema econômico mundial, da sua configuração, cada particular contrato atingido pelo extraordinário e pelo imprevisível fato da pandemia não é uma unidade isolada, não é um átomo. E nós vamos ter que lidar com esse paradoxo. Como fato jurídico, que também é um contrato, não é só um negócio jurídico, ele é também um fato jurídico, cada contrato não diz respeito apenas aos interesses de dois polos, parte credora, parte devedora. Ele tem projeções que vão para além do contrato, tem um caráter, vamos dizer, sistêmico. Ora, qual é a consequência disso? Eu penso que cada contrato precisa ser tratado com muito cuidado, o direito dos contratos também precisa ser tratado com muito cuidado. E isto me leva a uma atitude metodológica muito clara. Eu penso que antes de fazer novas leis, nós temos que testar o sistema que já está colocado sob pressão pelo fato da crise. Nós devemos ser profundamente técnicos para fugir ao máximo possível de soluções casuísticas, de soluções salomônicas, de leis que inventam produtos que não se casam com o nosso sistema ou que tragam efeitos retroativos, etc, etc. Quer dizer, nós temos que confiar no sistema jurídico, escutar o sistema jurídico e, a partir do próprio sistema, pensar quais são as soluções possíveis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quais são aquelas soluções que nós teremos que adaptar às circunstâncias. E, por último, como última ratio, quais são aquelas soluções que nós devemos pensar em criar para, eventualmente, propor em face de insuficiências ou gargalos na legislação. Ora, no meu modo de ver, o RGET tem, de um lado, o grande mérito de se situar, primeiro, como transitório e de não mexer no Código Civil. Mas, sinceramente, eu penso que se nós olharmos com atenção para o Código e para as leis que já existem, se nós as interrogarmos com acuidade, nós concluiremos que o RGET pouco ou nada acresce em relação aos passos 1 e 2, que eu mencionei há pouco, isto é, a busca de soluções possíveis já existentes, ou então o encontro de soluções adaptáveis por via da técnica jurídica, por exemplo, a técnica da analogia, conjugação entre pensamento utópico, pensamento sistemático, etc, etc. Eu tenho muitas dúvidas sobre se esse seria o momento de pensar na criação de novas soluções para aquilo que nós não sabemos ainda o que é. E, muito menos, nós deveríamos pensar na criação de pseudo-soluções. Pseudo porque ou não resolvem nada, que já não pudesse ser resolvido pelo código, ou porque engessam o que não pode ser engessado, isso é, não adaptam soluções, mas pretendem congelar fatos. A Helena deu um bom exemplo disso quando falou, não é, na variação cambial como algo não imprevisível.
Respondendo, então, eu acho que o RJET não traz a melhor solução quanto ao problema da segurança jurídica. Por um lado, ele fixa demasiadamente certas soluções, o artigo 7º é paradigmático disso, e, de outro lado, ele não adapta o que eventualmente poderia ser adaptado. Mas eu penso fundamentalmente que o importante agora é pensar nas soluções pós-crise, evitar insolvências, evitar desemprego, políticas públicas de médio prazo, de curto prazo, enfim, mas algo que nós temos que, em nome da segurança jurídica, agora já ir aventando e pensando no que fazer quando tudo se estabilizar num outro panorama, não mais o panorama que nós conhecíamos. Acho que agora eu estou fora Não estou ouvindo. Agora eu ativei o microfone. Uma pergunta rápida sobre esse ponto que a senhora mencionou agora ao final, sobre o artigo 7º. Para esclarecer, o artigo 7º desse projeto de lei, ele define pela primeira vez como fatos não imprevisíveis o aumento da inflação, a variação cambial e até mesmo um cenário incerto de desvalorização da moeda, que é um tema aqui interessante até mesmo para o secretário e para a Helena. Eu gostaria de ouvir a sua posição sobre essa classificação específica como fato não imprevisível, de novo, num cenário de incerteza que nós temos hoje. Ninguém sabe de fato o que vai acontecer e até onde essa crise vai. Se a senhora pudesse só fazer um comentário um pouco mais específico sobre esse ponto e a sua posição sobre esse artigo. Professora, então, agora saiu do mudo. Eu dizia que eu integrei um grupo de colegas advogados e professores que propôs ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados a supressão desse artigo. Eu acho que isso diz minha opinião sobre ele. Agora, ressalvada a boa intenção e o alto espírito público dos colegas que dele cogitaram, eu penso que esse artigo 7º é o exemplo perfeito da solução que não resolve nada, e isso por duas razões, uma de ordem teórica e outra de ordem prática. Muito rapidamente, a razão teórica, eu penso que não se pode, tecnicamente, estou falando do ponto de vista da técnica jurídica, congelar em texto de lei abstrato e geral o que é previsível e extraordinário. A imprevisibilidade e a extraordinariedade, elas têm relevância naquilo que concerne ao seu impacto no sinalagma contratual e na possibilidade, no sentido jurídico, de prestar. O mesmo fato extraordinário, vamos pensar num fato da natureza, uma enchente avassaladora. Ela pode provocar ou nenhum efeito no contrato, ou o efeito de aumentar os custos do devedor apenas, ou o efeito de causar excessiva onerosidade para ambas as partes, de modo a incidir o artigo 478 do Código Civil, ou mesmo ser causa de impossibilidade superveniente não imputável ao obrigado com efeito liberatório nos termos do artigo 234 do Código Civil, se for, por exemplo, uma obrigação de dar. Ora, o RJET esquece essa premissa teórica e faz exatamente o contrário. A razão prática. Se a razão prática foi a intenção de brecar a enxurrada de ações revisionais com fundamento na imprevisibilidade e extraordinariedade, eu penso que o PL fechou a porta errada. Pelo menos quantitativamente, os pedidos de revisão que eu avento, que possam vir, eles tendem a se enquadrar em situações reguladas pelo CDC, pelo Código do Consumidor, e não pelo Código Civil, cujas duas únicas hipóteses gerais de revisão e resolução por excessiva onerosidade superveniente, artigo 317 e 478 ou 490, são estreitíssimas. E o CDC simplesmente não prevê a imprevisibilidade e extraordinariedade como elemento do suporte fático da sua principal regra revisiva, que é o artigo 6º, inciso 5º, segunda parte. É uma regra amplíssima, sem critérios, basta a superveniência do fato e excessiva onerosidade. Não se cogita, portanto, de imprevisibilidade. Portanto, enfim, acho que nós estamos de uma regra que não tem serventia e que pode mais atrapalhar do que ajudar as soluções
que o judiciário dará a esses contratos. Obrigado, professora. Eu passo aqui para o desembargador Grava Brasil uma pergunta também relacionada a medidas legislativas, desembargador. Um outro projeto de lei bastante polêmico é o PL 1397, que, aliás, já até surgiram algumas perguntas aqui sobre ele. Esse projeto ele trata de medidas de proteção aos chamados agentes econômicos. Qual a sua visão sobre o projeto? De que forma ele pode contribuir para um cenário de inadimplemento, ao invés de um cenário de segurança jurídica, mas sim um cenário de inadimplemento para o país nesse momento? Bom, eu, ouvindo a professora Judite falar do projeto do PL 1179, eu estava pensando aqui que eu até não sou tão crítico em relação a ele, porque eu acho que eu li o 1397 antes. Quando eu li o 1397, eu fiquei tão assustado que quando eu li o 1179, eu me agarrei naquele ponto que ele é transitório. Eu falei, bom, se ele é transitório, nem tudo está perdido, né? E, novamente, a solução vindo por lei, e por leis tiradas sem o diálogo, sem o amadurecimento das ideias. Evidentemente, eu acho que tanto para uma questão ou para os pontos abordados num projeto como no outro, o Código Civil e o CDC deveriam ser buscados para dar a resposta aos questionamentos que vão ao judiciário. Nós não precisaríamos, no meu modo de ver, de nenhum dos dois projetos. Mas o 1397, para mim, é uma situação um pouco mais grave do que o 1179. Embora, quando eu leio o artigo 7º, eu fico até assustado, eu falo, substituição do padrão monetário. Bom, então, quando ele coloca isso no artigo, eu falo, bom, então existe essa chance, não como desembargador, como indivíduo, né? Eu falo, bom, então será que vai mudar o padrão monetário? Porque se estão colocando na lei, é porque existia alguém pensou nisso daí, né? Então ele me assusta muito. Mas eu tento manter o otimismo, mesmo ouvindo os economistas, né? Nessa fase, né? O 1397 ele sacode a lei de recuperação de empresas e falências e desvirtua todo o sistema, no meu modo de ver. Ele, na verdade, não sei se isso tem procedência, mas ele é quase que a recomendação 63 do CNJ transformada em lei com um maior detalhamento. A recomendação ela já foi alvo de muitas críticas, porque ela avança naquilo que seria o convencimento do juiz sobre a interpretação do direito e dos fatos, que é mais ou menos o que está aqui no artigo 7º também. Que o legislador fala que, olha, isso você não considera fato imprevisível. Então, ele nem permite que eu, como julgador, interprete se aquele é um fato imprevisível ou não. Ele já dá essa determinação para mim, fugindo de todo o contexto do regramento. O 1397, ele pega, e a partir dessa recomendação, ele acaba dizendo, admitindo já o inadimplemento das empresas em recuperação, ele atinge as empresas que estão com plano em andamento, ele atinge as empresas que eventualmente vão pedir a recuperação, ele atinge aquelas que estão em curso, mas não tiveram o plano aprovado, né? O que também não seria nada necessário. Uma empresa que está com plano em andamento, que tem com pedido de recuperação, está com plano em andamento, sobrevindo a pandemia, ela pode perfeitamente editar, isso já é pacífico na jurisprudência, que ela pode editar esse plano e preparar a prestação pelos credores na Assembleia desse novo plano, já prevendo essa alteração fruto da pandemia. Aquelas recuperações em curso, aqueles que têm familiaridade com a recuperação sabem que pequena parte dessa seria afetada
pela situação da pandemia. Eu estou falando em termos de cumprimento de plano, porque a afetação em termos do problema econômico, isso virá certamente. E acho que vai depender até da recuperação, porque com a mudança dos paradigmas econômicos, muitas empresas elas não sobreviverão porque aquela atividade que ele exerce lá na frente não se sabe se ainda vai existir, vai permanecer, ou se vai ter pelo menos a dimensão necessária para que ela mantenha aquele porte dela, ou até honre a recuperação. Mas, voltando às recuperações hoje, na sua grande maioria, o pagamento ele ocorre ao longo de um longo período de carência. E, às vezes, são pagamentos anuais. Bastaria, então, ela ter restringido mais, o projeto ter restringido mais o seu caráter temporário e, eventualmente, disciplinar alguma coisa relativa a vencimentos do plano que poderiam ocorrer, de parcela do plano que poderiam ocorrer naquele determinado interregno de tempo. Né? Aí, embora isso também não fosse necessário, isso, de alguma forma, causaria menos impacto. Mas quando ela admite o aditamento, o inadimplemento, o não pagamento, é evidente que ela incentiva o aumento da inadimplência. A empresa que está em recuperação e que vê um arcabouço jurídico desse, ou mesmo uma recomendação nesses termos, ela vai pagar por quê? Falou, eu não vou pagar. Não tenho interesse em pagamento, não tenho interesse em honrar o que eu me comprometi. Eu vou pedir um aditamento, vou insistir nesse ponto e vou jogar lá para frente. Lá para frente eu vejo o que acontece. Né? Então, ela acaba, sim, incentivando a inadimplência e acho que vai prejudicar o mecanismo da recuperação judicial que a gente tem enfrentado. Infelizmente, eu sou muito cético com relação ao projeto 1397 e acho que ele não vai contribuir para a solução do problema. Obrigada, desembargador. Eu vou pegar aqui um gancho que o senhor me deu e aproveitar para fazer uma pergunta. Temos várias perguntas aqui do público que está nos assistindo e eu queria aproveitar para fazer uma para o secretário Mansueto. Secretário, há uma pergunta aqui dizendo que justamente nesse sentido, né, que há algumas iniciativas que, embora extremamente relevantes para a proteção de empresas e de pessoas, podem acabar sendo utilizadas ou podem acabar servindo como um incentivo para o inadimplemento, né? Com impacto não só naquela cadeia de contratos ali mais próxima, mas, no fim, acaba impactando as próprias contas públicas. O que o senhor julga que o governo pode fazer para tentar minorar esse efeito e evitar que a crise se agrave com algumas demandas que podem até ser oportunistas, né? Então, Lívia, é uma pergunta difícil, mas, novamente, eu acho que a ajuda do governo pode ser feita respeitando o marco jurídico vigente. O que a gente tem hoje é uma crise que a magnitude era imprevisível, é uma crise que a gente não sabe como será a saída dessa crise, é uma crise que vai ter impactos permanentes em alguns setores e algumas empresas. E, dito isso, a grande demanda da sociedade é o seguinte: olha, dado que a economia literalmente parou, o governo tem que ajudar algumas empresas para, enfim, que esse efeito temporário da economia fechada não seja muito maior do que o necessário. E, novamente, a gente pode fazer tudo isso sem mudar esse marco jurídico da relação entre privados. Por exemplo, para a concessão de crédito, algumas empresas muito grandes, elas conseguem dar garantia, elas conseguem ter um socorro de consórcio de bancos públicos e privados apresentando garantias. Empresas muito pequenas não conseguem. Então, no mundo todo, o empréstimo para chegar a empresas muito pequenas, o governo está absorvendo grande parte do risco. Você pode fazer isso simplesmente aprovando uma lei, deixando muito claro que grande parte do risco para emprestar para empresas pequenas será absorvido pelo governo, será absorvido pela União. Então, assim, novamente, você pode fazer esse socorro que a sociedade demanda sem fazer mudanças permanentes, enfim, que o doutor Paulo, a doutora Judite estavam falando aqui, que de fato assustam, porque quando você começa
mesmo com a intenção que é a mais meritória possível, é desejável, mas mexer em contrato entre privados, eu fico com muito receio, porque volta, enfim, àquele nosso tema inicial da insegurança jurídica. Se tem empresas que não conseguem pagar suas contas, o que foi que o governo fez há 2 meses atrás? O governo postergou a data de pagamento de vários impostos e contribuições federais. O governo falou, empresa, você teria que pagar uma contribuição federal em abril, maio, junho, não paga, deixa para pagar em setembro, outubro. Isso vai lhe dar um período maior, enfim, algum dinheiro extra para você lidar com a crise. Empresas que estavam no refis, que não podem atrasar o pagamento das parcelas de uma dívida tributária que foi renegociada, vocês têm o direito de atrasar porque nós estamos numa crise. Então, assim, há meios de você ajudar a várias empresas sem ter que entrar nessa seara tão difícil e complicada que é mudar o relacionamento entre partes privadas. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo porque, novamente, a gente abre uma caixa de Pandora que o desejo de ajudar pode ter um efeito colateral de prejudicar e levar, não por maldade, levar atitudes oportunistas. Novamente, não é por maldade. As pessoas, sejam pessoas, empresas, pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas, elas respondem, que a gente em economia fala, a incentivos. Se eu tenho certeza que eu posso usar meu seguro recorrentemente, ter acidente, e eu vou continuar pagando o mesmo valor do seguro todos os anos, eu não vou ser tão cuidadoso, enfim, se eu vou bater meu carro, se eu vou fazer a revisão do meu carro, etc. Mas se eu sei que a recorrência de sinistro, isso pode afetar o prêmio que eu vou pagar pelo meu seguro, eu serei muito mais cuidadoso. Então, assim, essas coisas básicas eu acho muito importante preservar. E, novamente, a gente está numa crise, o governo precisa socorrer empresas, tem feito isso. Foi criado, por exemplo, um programa novo que permite a redução temporária do salário do trabalhador e da carga horária, e parte do custo é bancado pelo governo. Foi criada uma figura nova da suspensão temporária do contrato de trabalho, que o custo é pago via seguro-desemprego, que só poderia ser usado se de fato houvesse o rompimento do contrato de trabalho. Então, tem diversas formas boas de ajudar as empresas a passar por essa fase tão difícil, mas sem a gente entrar nessa seara difícil, polêmica de mudar, por meio de lei, relações contratuais privadas. A gente tentar colocar numa lei que é autorizado a empresa parar de pagar aluguel, que é autorizado, por exemplo, o empréstimo consignado. O empréstimo consignado é muito mais barato justamente porque o credor tem a segurança que vai receber o recurso, por isso, com o empréstimo consignado é muito mais barato com o empréstimo que não é consignado, de folha, por exemplo. A gente fala o seguinte, olha, está numa crise, então não vale o pagamento do empréstimo consignado. Esse tipo de atitude, eu sei, as pessoas fazem isso não é por maldade, mas esse tipo de atitude tem um efeito muito negativo, porque se o empréstimo consignado é um empréstimo que é muito mais barato, porque tem uma segurança jurídica, que ele é pago com saque direto da folha de pagamento ou da aposentadoria. Se por uma lei a gente fala, olha, essa segurança que a gente pensava que existia não existe, sendo que o aposentado ele não teve perda de renda, a aposentadoria é paga na data devida, e não teve perda de renda, mas tentou aprovar uma lei falando, olha, mas está numa crise, então assim, não desconta o empréstimo. Eu sei que a intenção é a melhor possível, mas, novamente, o efeito colateral é muito ruim. Então, assim, se a gente tem grupos na sociedade que são mais vulneráveis e a gente precisa socorrê-los, sejam empresas muito pequenas ou sejam pessoas que perderam fonte de renda, vamos fazer isso de uma forma madura, explicitando isso no orçamento e ajudando essas pessoas, sejam pessoas jurídicas muito pequenas, microempresas, sejam pessoas físicas que estavam na informalidade e perderam fonte de renda. Vamos, de forma madura, dar recurso público para ajudá-los a suportar, a fazer essa travessia num momento tão difícil. Mas não vamos tentar, via contrato privado, mudança de relação privada, tentar regulamentar isso, porque eu tenho muito medo que eu acho que o efeito adverso, o efeito colateral vai ser muito pior do que o benefício de curto prazo. Obrigada, secretário. Helena, queria ouvir um pouco a sua visão sobre isso. Qual é a sua avaliação sobre essas medidas? Elas são suficientes? Elas são necessárias? Como é que você está vendo isso?
Eu acho que as medidas de apoio à sobrevivência e à transição na crise são fundamentais, tanto as que vão no auxílio emergencial, quanto as que procuram ajudar as pequenas e médias empresas ao emprego e tal. Porque o problema que a gente tem, que a gente está discutindo aqui, é que às vezes, assim, de boas intenções o inferno está cheio. Então, às vezes, assim, o excesso de ativismo atrapalha a própria retomada depois, né? Porque você cria soluções que eram para ser temporárias, acabam virando permanentes e não são adequadas para fazerem parte depois do ordenamento jurídico ou do programa de governo. Então, tem uma questão muito que muita gente se pergunta, que talvez o Mansueto possa responder de volta, é porque, apesar de todo esse dinheiro injetado na economia, você tem muitas empresas que não estão pegando crédito, né? As pessoas falam assim, mas eu não consegui pegar crédito. Não, o dinheiro está injetado, não consegui pegar crédito. Porque ainda há uma parcela de risco que os bancos vão assumir, mas também há essa incerteza de que eu não sei se eu vou sobreviver, se meu negócio vai sobreviver. Então, a incerteza atrapalha muito você definir a qualidade do que está sendo feito hoje ou não. De fato, eu acho que tem que aprimorar a implementação de medidas mais do que questionar a qualidade das medidas. Tá? O mundo todo está fazendo medidas de injeção de liquidez, dando apoio de rede de proteção social, tentando preservar empregos de uma forma ou de outra. Aqui no Brasil, a coisa não está chegando na ponta. Por exemplo, no caso da Caixa Econômica, os aplicativos e as filas para receber o auxílio emergencial, eu acho que foi um equívoco dar o monopólio dessa opção à Caixa Econômica. Né? Ela sozinha não ia dar conta de 50, 60 milhões, dezenas de milhões de brasileiros. Mas a Caixa Econômica usou seu monopólio para expandir a sua atuação na área digital e poder concorrer com as fintechs. Então, isso eu acho um absurdo, por exemplo. Eu acho absurdo o governo usar um monopólio estatal para uma ação estratégica de posicionamento de um banco público numa área de atividade, que são as fintechs, em prejuízo da população receber o seu benefício, que é a coisa mais emergencial. Então, assim, as medidas eu acho que estão corretas. Agora, ouvindo o que o desembargador, puxando um pouco o que o desembargador falou, e o Mansueto, a gente corre o perigo disso se tornar permanente. Entendeu? Essa sensação que agora o Tesouro está irrigando a economia e permitindo o endividamento crescer tem que ser encarada como algo extremamente excepcional e temporário, porque há limite para esse tipo de financiamento. Nós vamos terminar um ano provavelmente com a relação dívida-PIB de 100%, que você tem que reduzir essa trajetória. Você pode reduzir fazendo um ajuste fiscal brutal, e você pode reduzir também gerando mais crescimento. Então, a gente tem que preservar a ideia de crescimento. O que eu acho que falta nesse momento como faltou antes, planejamento. O Brasil recebeu a crise, o primeiro caso de crise conhecido, com um mês, pelo menos, depois, ou 2 meses depois do primeiro caso na China. A gente não viu nenhuma encomenda de testes antecipada, a gente não viu a preparação do Ministério da Saúde para isso. A gente teve até o carnaval na última semana de fevereiro. E agora a gente tem que ver a mesma coisa. A gente precisa crescer depois da crise. Não adianta só preservar as empresas que estão aí, como o desembargador disse, a Judite disse. A gente não sabe que economia vai vir depois daí, que tipo de atividade vai sobreviver, mas uma coisa a gente sabe, a gente precisa de boa qualidade de capital humano, a gente tem que investir em ações de produtividade. Essas ações de aumento de produtividade não deveriam ter acontecido no ano passado, que é a abertura comercial, que é a reforma do Estado, privatizações. Agora elas estão bem mais difíceis, mas elas não poderão ser abandonadas. Fora isso, a crise escancarou, eu acho que para a sociedade brasileira, a desigualdade, que antigamente a gente olhava estatísticas do IBGE e via grande desigualdade, o índice de Gini, como os economistas falam. Não, agora o que a gente vê é assim, há uma população
ainda que o SUS funcione, a população que não tem atendimento médico próximo ou uma população que não tem sequer saneamento. Então, enquanto o governo está discutindo a privatização do Banco do Brasil, ele esquece de ir lá e fazer um esforço para a aprovação do PL de saneamento. Eu acho que precisa ter uma coisa mais focada, focalizada, e acho que as medidas foram corretas. O que a gente tem que melhorar agora é a implementação. E a implementação para que ela chegue na ponta, aprender com os problemas que aconteceram. E fazer todo o esforço possível para que medidas temporárias, de fato, sejam temporárias, né? Porque nós estamos em ano eleitoral, a gente não sabe se vai ter eleição, mas a tentativa de fazer caridade com o chapéu do Mansueto é muito grande, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Obrigado, Helena. Eu gostaria de chamar, Lívia, peço sua ajuda para conectar a Ana Luísa Reyer. Ela é diretora jurídica do Grupo Carrefour no Brasil. Ela gostaria de fazer uma pergunta aqui, eu vou tentar conectá-la no vídeo. Eu até estou com a pergunta dela aqui. Caso dê algum problema, eu posso fazer no lugar dela, mas se ela puder fazer diretamente, seria bom. Pronto, acho que deu certo. Boa noite a todos. Primeiro, agradeço imensamente a possibilidade de participar, uma discussão muito enriquecedora, de altíssimo nível. Agradeço a todos e a possibilidade de formular uma pergunta para a professora Judite, e relacionada aí à questão do dever de renegociar, né? Eu acho que o tema até do próprio da própria discussão, como bem mencionou o Caetano, falando que é o diálogo, né, um diálogo tão necessário entre os poderes, né, legislativo, judiciário, executivo no momento de crise, mas também é um diálogo que vem sendo muito solicitado e exigido dos próprios agentes econômicos privados, né? E aí a dúvida é se esse dever de renegociar se impõe nos contratos efetivamente e como ele é também visto pelo judiciário, essa renegociação, aí no fundo a gente acaba falando até de uma revisão pelo Poder Judiciário. Acho que é um tema bastante importante, sobretudo pensando nas relações econômicas e contratuais de todos, inclusive das empresas. Bom, muito obrigada pela sua pergunta, doutora Ana. O tema é excelente e está absolutamente em voga nos últimos tempos. A questão é, qual o dever de renegociar? Se a pergunta é, se na minha opinião existe um dever de renegociar de ordem legal no Brasil, fundado no princípio da boa-fé como regra legal, artigo 422 do Código Civil, a minha opinião é não. Eu não vejo esse dever de ordem legal, de fonte legal e com caráter geral a toda e qualquer tipo de contrato. Uma resposta totalmente diferente seria se existe um dever de negociar, de renegociar, e qual o seu grau de injuntividade, de obrigatoriedade, quando as partes pactuam. Sim, aí a resposta é sim, existe, as partes têm toda a liberdade de pactuar do modo como elas quiserem as adaptações do contrato à realidade, e acredito que em determinadas categorias de contratos, determinados tipos de contratos, contratos de longa duração no tempo, um contrato, vamos dizer, um contrato de distribuição, enfim, uma série de contratos em que seria até desejável que tivessem as partes a previdência de pactuar a sua adaptação à realidade, estabelecendo, então, as condições para tanto, os eventos que podem desencadear esse dever, etc. E esse dever, uma vez acionado, porque ocorrendo aquilo que as partes previram, ele é dotado de plena injuntividade, é uma obrigação de fazer, né? E que deve, portanto, ser cumprida, está sujeita ao regime geral das obrigações,
E aí sim atua a boa-fé, o princípio da boa-fé. Não mais a boa-fé do artigo 422 como uma fonte de um dever de renegociar, mas a boa-fé como uma norma que coíbe um abuso no modo de exercício dessa renegociação. Porque muitas vezes nós vemos a prática está cheia disso, a pactuação de um dever de renegociar, mas na hora de realmente fazer aquele rearranjo no contrato, na base contratual, uma das partes a quem não interessa, não é? Aquilo finge que vai negociar, ou tem atitude protelatória, ou, enfim, faz aquela negociação para inglês ver, como se diz, não é? Então, sim, atua a boa-fé como uma norma de correção do exercício jurídico. Embora muito sedutoras as teses que eu tenho lido sobre um dever de renegociar de fonte legal, eu, francamente, não consigo retirar do princípio da boa-fé do artigo 422 esse dever com esta generalidade com que ele tem sido posto. Obrigado, professora. Obrigado, Ana, pela sua pergunta. Muito oportuna, aliás, tema que vem sendo discutido com muita frequência, como disse a professora Judite, o dever de renegociação das partes, se de fato ele existe ou não. E eu passo aqui para uma pergunta agora do nosso colega Márcio Costa, que gostaria de fazer uma pergunta específica. Márcio, Lívia, se você puder conectar o Márcio. Não sei se estão... Um momentinho. Pronto. Obrigado, Caetano. Obrigado aos ilustres panelistas, enfim, pela excelência das contribuições que deram. E eu vou pegar o gancho exatamente que era a pergunta que eu tinha preparado, né, em relação à última fala da professora Judite. Eu gostaria de ouvir primeiro, né, a professora Judite e o desembargador Gava Brasil, sobre essa questão, se não há um dever de renegociar, e eu sinceramente acho que nós devemos estimular ao máximo a mediação, mas ela não será a solução para tudo. Nós temos um sistema no direito civil com uma série de institutos que tem uma interpretação bastante controversa, né, como a resolução por onerosidade excessiva, impossibilidade de cumprimento, revisão, e até que ponto, né, os juízes terão poderes, na falta de uma renegociação, para adaptar um contrato. E aí eu passo rapidamente para uma outra pergunta, que é a dificuldade natural, né, do exercício desse poder, de revisão de um contrato, no microcosmo de um processo, não recomendaria ao governo que tomasse outras medidas, não é, destinadas talvez a evitar um risco maior do contencioso que surgirá? Enfim, há setores que certamente não se recuperarão em breve tempo, né? O setor cultural, o setor de turismo, o setor das companhias aéreas, enfim, todos esses talvez demandassem um financiamento direto e não uma pura injeção de liquidez nos bancos. Eu não sei como o governo está vendo o tratamento desses setores específicos. Eram essas duas perguntas que eu tinha, agradecendo mais uma vez a todos. Acho que a gente pode começar com o desembargador, se puder responder a pergunta. A pergunta foi muito bem colocada, né? Mas eu acho que a gente, pelo menos na minha modo de ver, na parte que toca a professora Judite e a minha, teria mais a primeira parte da pergunta. A segunda parte diz mais, no meu modo de ver, com os nossos economistas, que podem ser melhor a respeito. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, talvez, da professora Judite, quando a gente fala em dever de renegociação e dever de cooperação. Realmente, eu entendo que o dever não existe. Mas nós
estou falando enquanto judiciário, nós não vamos conseguir fugir da revisão dos contratos. Exista ou não previsão sobre os termos de revisão ou de renegociação nesses contratos particulares. As demandas estão chegando, se baseiam na teoria da imprevisão, na onerosidade excessiva, no caso fortuito, no problema do objeto impossível, numa análise diferida do seu cabimento, nas leis de introduções às normas do direito brasileiro, nas exigências do bem social. Quer dizer, essa pandemia mexeu de tal forma com todos e com as relações contratuais, econômicas e as relações pessoais, que não vai haver como o judiciário não examinar essa questão. E eu penso que ele vai acabar deliberando em muitas situações pela revisão dos contratos, ainda que possa ser, em algumas situações, de forma impositiva, de acordo com as alegações das partes, evidente. Agora, o que a gente tem notado na prática, nesse começo, né, de litígios que estão trazendo ao judiciário, é que aqueles que reivindicam a revisão, ou até uma renegociação forçada, não falam, ninguém vem discutir o dever, mas falam em renegociação forçada, o que a gente percebe é que o interessado invoca a pandemia, invoca a situação extraordinária, mas esquece de dizer como que essa pandemia, ou como que essa situação excepcional o está afetando diretamente. O que para o judiciário é essencial. Eu preciso saber por que essa situação excepcional, de alguma forma, afeta aquela empresa, aquela relação contratual, aquela situação que vem ser discutida em juízo. Nós temos visto no Brasil inteiro, por exemplo, diversas discussões, para pegar um tema bem simples, que é a revisão de contratos de aluguel. Nós temos os mais diferentes tipos de decisões espalhados pelo Brasil. Mas muitos vêm pedir, olha, existe a pandemia, situação excepcional, eu não posso pagar o aluguel, ou eu não posso pagar o aluguel integral e quero a medida, normalmente antecipatória, para inibir isso. Só que ele esquece de falar o porquê que ele não tem condições de realizar o cumprimento da obrigação a que ele se comprometeu. Então, eu tenho a impressão que essa revisão ela vai acabar ocorrendo por uma necessidade premente da sociedade, por essa pressão social que a gente tem sentido, que o próprio volume de demandas que está começando a chegar no judiciário demonstra a importância dessa realidade. O que me parece é que a gente tem que evitar o calunista. Eu tenho feito uma analogia. Eu não acho que, talvez como pessoas, nós todos estejamos no mesmo barco. Mas enquanto relações contratuais ou relações empresariais, cada um está no seu barco. Nós estamos todos no mesmo oceano, mas cada um está no seu barco. A travessia do oceano, a travessia da pandemia, alguns conseguirão, outros não. Alguns chegarão debilitados, outros chegarão em condições de prosseguir. Mas são realidades individuais. A visão do conjunto dessa situação não afasta a obrigação da parte interessada de demonstrar a relação direta com aquilo que ele está reivindicando. Agora, de um modo ou de outro, a revisão virá, ou a revisão, ou a rescisão, ou até um sistema de cooperação que vai ser, de alguma forma, exigida das partes, né? Mas aí o que a gente precisa também ter em conta é que essa resposta não pode vir só do judiciário. Alguns paradigmas vão ser mudados, meu modo de ver, além dos econômicos, e apesar das nossas deficiências no campo da saúde, nem se fala, educacional, sanitário, etc., nós também, no campo jurídico, teremos que ter uma visão diferente da atuação de todos os partistas. O advogado, no meu modo de ver,
entrando nessa área, mas eu acho que ela afeta o judiciário, ele não pode mais simplesmente atender o cliente e levá-lo ao litígio. Ele vai ter que ter um papel mais proativo na solução do litígio. Ele vai ter que procurar solução para aquele problema que lhe é trazido. Talvez a renegociação não forçada, mas a renegociação provocada possa partir do próprio advogado, né? Recentemente também assistindo uma apresentação de um professor de Pernambuco, ele estava falando lá de um trabalho no escritório da advocacia que tem sido feito na intermediação das relações locatícias entre inquilino e locador. Antes ia a juízo, nem foi a juízo. Então, eu tenho a impressão que esse papel os advogados precisam também assumir para si, não é? Eu estou assustado, por exemplo, no campo da recuperação judicial, com as empresas que invocam a impossibilidade de inadimplemento, de pagamento de conta de luz, de pagamento de trabalhador, e não tecem uma linha de justificativa para explicar o porquê que aquela situação excepcional que a gente conhece, que isso aqui não precisa vir dizer, não precisa reproduzir textos de economistas, de recomendação, e não falar da situação concreta dele, né? Isso ele acaba não falando. Então, o risco, a revisão virá, e nós temos só que tomar esse cuidado de evitar que os calonistas embarquem nesse caminho para evitar e transformar a inadimplência num meio de vida e não um meio de sobrevivência legítimo de um período excepcional. Adorei a relação aos caronistas, desembargador. Adorei. Ela estava aqui só esperando. Tá bom. Era isso. Agora, a segunda parte da pergunta, eu não me sinto em condições de responder. Helena, eu pediria para você contextualizar essa segunda pergunta do Márcio, se quiser fazer algum acréscimo para o secretário Mansueto responder. Qual foi a segunda pergunta? Eu já me perdi, sobre as companhias aéreas? Na realidade, o que deve ser feito em termos de medidas macro na hipótese do microcosmo, como disse ele, do processo, não conseguir atingir e alcançar essas questões como uma solução viável. Então, o que deve ser pensado como medida e o que vem sendo pensado e desenvolvido no âmbito do Tesouro pelo secretário? Eu vou passar parte do âmbito do Tesouro para o secretário. Na realidade, você teve várias medidas importantes de injeção de liquidez, de garantia de folha de salário, que efetivamente não estão sendo tomadas. Há várias discussões sobre esse assunto. Por exemplo, você dá uma liquidez para um empresário, mas obrigar que aquela injeção de crédito, aquele apoio, tenha uma contrapartida, por exemplo, manter empregos. Então, se você tem um microempreendedor que tem 4 ou 5 funcionários, ele pode trabalhar com 2 e ele não vai pegar aquele empréstimo se ele não puder demitir 3, porque não há mais viabilidade para o negócio dele, por exemplo. Então, há um pensamento que as pessoas acham que o empresário sabe melhor do que fazer com o seu dinheiro, se é para pagar luz, se é para pagar funcionário, se é para manter emprego ou não. Isso é uma das questões. A outra questão que eu acho que o Mansueto pode ajudar a responder, é que ainda que você tenha, por exemplo, em algumas linhas, o risco de crédito só de 15% dos bancos, ele de alguma forma ainda é pesado nessa perspectiva que o desembargador falou, porque sequer se sabe se aquela empresa sobreviverá. O passado da empresa, que normalmente é usado para você qualificar, dar um rating para aquela empresa, hoje não vale mais, porque a empresa pode ter sido muito boa para uma economia, que depois da pandemia ela não será mais uma empresa viável depois da pandemia. Então, a análise de crédito ficou extremamente prejudicada. A outra questão são as empresas grandes, por exemplo, no caso das companhias aéreas, né? E aconteceram com outras empresas. A entrada do BNDES e a entrada via debêntures. Tem uma discussão da precificação dessa debênture, né? Porque as empresas perderam valor de uma hora para outra
e não querem, evidentemente, perder parte do seu capital a preço de uma debênture, a um preço novo acionário, né? Então, tudo isso precisa ajudar. Há uma discussão como é que você seleciona setor. Por que eu escolho companhias aéreas e os hospitais particulares que perderam a faturamento brutal porque estão dedicados ao Covid e por determinação não atendem, mas também não estão recebendo. Então, escolher. Então, você tem uma questão de critérios discricionários para escolher quem deve ser salvo, muito difícil nesse momento, porque tem questões meritórias e tem questões de sobrevivência futura. Há empresas, por exemplo, que têm matrizes internacionais que pedem dinheiro ao governo, mas os acionistas não querem fazer aporte junto. Há pessoas que acham que não pode limitar os dividendos. As pessoas no Brasil são muito acostumadas os empresários brasileiros são muito acostumados a depender do Estado, os grandes empresários. Os pequenos, às vezes, não têm nem relação com o Estado, né? Estão até fora de um sistema, tem muita informalidade. Então, eu acho que o que está tendo nesse momento, para terminar e passar para o Mansueto, é muita pressão para que o governo, o Tesouro, assuma o risco de crédito. Tá? De alguma forma, tem esta garantia do Tesouro. E aí, com isso, há quem sugira que, ao fazer isso, o Tesouro ganha um grau de senioridade quando a empresa se recuperar, o que afetaria, de novo, a recuperação judicial. Ou seja, as soluções não são fáceis e, na realidade, se o Tesouro assume o risco de crédito, ele está assumindo um risco que talvez ele já vire despesa primária, não vai receber no futuro. Então, essa questão eu acho que as linhas que foram desenhadas inicialmente não deram conta de uma série de detalhes do próprio funcionamento do negócio, de deixar o empresário definir onde ele quer colocar esse dinheiro para melhor sobreviver. E, obviamente, evitar os oportunistas, né? Porque nessa hora, muita gente que não precisa nem de negociação de contratos e nem de crédito vai querer expandir um pouco a sua necessidade para receber dinheiro público. Mas acho que o Mansueto, essa é uma pergunta que vale 1 bilhão, que acho que é o Mansueto que tem que responder, porque é a grande pergunta do momento. Como fazer o dinheiro chegar lá, nesses micro-organismos, e efetivamente sustentar essa travessia da pandemia? Bom, assim, o primeiro esclarecimento que eu acho que é muito importante não existe dinheiro do Tesouro. Não existe chapéu do Tesouro, existe dinheiro do contribuinte. Então, se a gente exagerar no socorro, na verdade, é dinheiro nosso, porque toda essa dívida que surge, ela terá que ser paga. Claro que a situação de um país é diferente de uma família. Um país ele pode sempre ser endividado. É diferente de uma família que tem que pagar a sua dívida. Um país ele sempre terá dívida, ele não tem que pagar toda a dívida, mas essa dívida também não pode ser muito alta. E o Brasil, para o nosso nível de desenvolvimento, o Brasil tem uma dívida muito alta. Vale a pena a gente lembrar que nos Estados Unidos, os Estados Unidos vende um título por 10 anos a uma taxa de juros menor que a inflação. Ou seja, você está pagando ao governo para comprar um título do governo. Isso não acontece no Brasil. Enquanto os Estados Unidos vende um título por 10 anos com juro nominal de 0,6% ao ano, o Brasil tem que pagar um juro perto de 8%. E se eu vender muito título, esse juro dispara. As pessoas não olham para um país em desenvolvimento como o Brasil da mesma forma que olham como a Alemanha e os Estados Unidos. Se eu conseguisse endividar, o Tesouro conseguisse endividar ao custo de um país como a Alemanha ou os Estados Unidos, eu, sinceramente, não estaria preocupado com dívida, mas não é o caso. Dito isso, em alguns setores, é isso, o governo está aprendendo, junto com o setor privado, da melhor forma de ajudar os setores a passar por essa transição. E nisso faz toda a diferença. Uma empresa muito pequena, que o risco é muito grande, muitas vezes um empresário que fatura até R$30 mil por mês, mesmo que ele queira sobreviver e faça tudo correto, talvez ele não sobreviva. Então, o risco de crédito tem que ser majoritariamente do Tesouro. Uma empresa muito grande, não. Uma empresa muito grande, uma empresa que, enfim, que fatura mais de 300 milhões por ano, que tem patrimônio, a situação é diferente. Embora no primeiro momento essa empresa grande também queira um apoio muito forte do governo, talvez isso possa ser costurado
com um consórcio de bancos públicos e privados, que é exatamente o que está acontecendo com o setor aéreo. Há uma conversa entre bancos públicos e privados para conjuntamente colocar recursos nas empresas aéreas, e quem banca a maior parte desse recurso é o próprio BNDES, por ser banco público. Mas há uma conversa, enfim, em andamento, e esses mecanismos têm que ser aprimorados. Tem questões também regulatórias que o Banco Central vem adotando. Todo esse cardápio de ajuda ao crédito ainda não se esgotou. Recentemente foi aprovado um fundo do garantidor, que é o Pronamp, para empresas pequenas. Vai ser aprovado um novo fundo, que é o Fundo Garantidor de Investimento, para empresas de porte médio, que tem faturamento de 3 milhões a 300 milhões por ano. Vai ter um fundo garantidor que a gente vai aportar recurso lá, que é o FGI. A medida provisória, o projeto de lei deve estar saindo próxima semana, pelo que a gente espera, pelo que a gente tem conversado, mas eu não participo muito da discussão de mérito dessas medidas. Eu me preocupo mais como é que vai ser o financiamento. E algo que eu tenho colocado, que eu tenho exigido, é que todo o aporte do Tesouro nesses fundos garantidores, para justamente dar lastro para essas operações de risco, que a gente registre neste ano como déficit. Então, quando eu faço aporte, eu parto do pressuposto que eu vou perder 100% daquele dinheiro. E, eventualmente, o que voltar vai ser classificado, quando voltar, como receita e vai servir para o abatimento da dívida. Então, tento deixar esse processo o mais transparente possível. Agora, a gente está lidando com a crise. Olha só, no dia 6 de março, eu estava em restaurante em São Paulo e dando palestra. No início de março, a gente não tinha, ninguém no Brasil tinha dimensão dessa crise. Países que têm um sistema de planejamento muito mais avançado que o Brasil, a gente pode falar de Itália, Espanha, Estados Unidos, esses países foram pegos no contrapé. Eles deixaram a crise crescer a um nível tal que eles tiveram um esgotamento do sistema de saúde. O Brasil começou esse processo de distanciamento social antes do agravamento dessa crise. A gente teve um problema localizado em algumas cidades, como Manaus, Fortaleza, Recife, Rio, São Paulo, mas a gente começou esse processo de distanciamento social muito antes da situação estar tão grave como chegou na Itália, Espanha e mesmo nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente está chegando a um nível de morte de mais de 1.000 pessoas por dia, mas comparando isso com um país como a Itália, a gente teria que ter alcançado mais de 4.000 mortes por dia. A gente está longe disso que aconteceu num país como a Itália. E mesmo em Inglaterra. Inglaterra tem um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Eles instituíram pós-Segunda Guerra Mundial e foi modelo para o mundo todo. Mas, quer dizer, voltando ao nosso tema, o governo ainda está aprendendo como facilitar esse processo de travessia das empresas. É consensual, e a gente não discorda, eu acho que é consensual o seguinte, que tá muito difícil o dinheiro chegar na ponta. O governo vai ter que fazer algo a mais, mas, ao mesmo tempo, assim, vamos ser muito claros, não tem como a gente obrigar, seja um banco público ou privado, emprestar para uma empresa de um setor em que todo mundo tem dúvida da sobrevivência daquela empresa, ou então do tamanho do que a gente chama de downsize, da redução daquele setor. A gente está partindo agora para um mundo que vai ser diferente. A gente não tem a mínima ideia do que será esse novo mundo. A gente vai ter que aprender. Mas agora a gente está partindo para um novo mundo e, como a Helena falou, com muita incerteza. O governo não acabou todos os programas que ele colocou na mesa para ajudar essa travessia de diferentes empresas e diferentes setores. Tem algo a mais sendo estudado que vai ser implementado ao longo das próximas semanas e, de fato, atingir o pequeno é um desafio. É um desafio não só aqui no Brasil, em vários países do mundo. Os Estados Unidos fez um programa muito semelhante ao Brasil, só que o programa dos Estados Unidos, o crédito se transforma em transferência. Depois de 3 meses, se a empresa não demitir, ela não precisa pagar o crédito. Aquilo é uma transferência. Mas, como eu falei, infelizmente, a gente não tem o mesmo espaço fiscal que um país como os Estados Unidos. Então, a gente vai ter que ser muito seletivo, porque a gente também não tem a mínima ideia de quanto tempo vai durar essa crise. A gente se preparou muito bem para lidar com os efeitos da crise por 3, 4 meses. Se a gente continuar com o processo de distanciamento social a partir de julho, a gente vai ter que voltar ao Congresso, conversar para ver quais medidas adicionais serão que ser postas à mesa. Então, assim, eu não vou negar o fato que tem um problema para o crédito chegar na ponta, claramente tem. E os bancos, mesmo com o aumento de liquidez, eles estão com receio de emprestar. Eles têm aumentado o crédito.
tem aumentado o crédito para várias empresas, mas em muitos casos eles naturalmente têm receio, inclusive bancos públicos. Mas esses programas estão sendo estudados, a gente já tem alguns indicadores do que falhou nos primeiros programas. Por exemplo, esse primeiro programa, que era empréstimo para pagar a folha de pessoal, era um programa que foi demandado pelas próprias empresas, que tinham 40% do custo ligado à folha de pessoal. Empresas com faturamento anual de 360 mil a 10 milhões de reais. Mas depois elas próprias tiveram alguns obstáculos para conseguir o empréstimo, até porque se exigia certidões de regularização que estava em dia com a Previdência, e isso só foi derrubado depois com uma proposta de emenda constitucional aprovada no Congresso. Mas é isso, é difícil, tem falhas e está se tentando aprender e melhorar. Mas, novamente, o escopo dessa crise, a velocidade e a dificuldade pegou todo mundo de surpresa, não só o Brasil, como vários países desenvolvidos. Muito obrigada, secretário. Nós temos muitas perguntas aqui. É uma pena porque já inclusive estouramos o nosso tempo. Eu vou abrir para uma última pergunta do nosso colega do escritório, o Fabiano Robalim. Fabiano, acho que você já pode acionar seu microfone e câmera. Está me ouvindo? Alô? Bom, obrigado a todos aí pela participação. Parabéns, Lívia e Caetano, pelo evento. Gostaria de fazer uma pergunta para a professora Judite, mas com uma breve passagem pelo desembargador Grava Brasil, né? O secretário Mansueto, quando começou a falar, ele, de forma muito apropriada, disse que existe um consenso que deve ter segurança jurídica, mas quando se começa a discutir no detalhe o que é segurança jurídica, o consenso desaparece completamente. Num evento recente, a professora Judite, conversando com a professora Catarina, de Portugal, estavam tratando das duas soluções, né? Portugal, pelo que eu entendi, aprovou uma lei, um regime especial, algo similar ao que seria o nosso REGET aqui. Então, a pergunta que eu queria fazer, professor Judite, era: o que será que traz mais segurança jurídica? Uma lei, talvez até temporária, que resolva essa situação, mas de uma forma homogênea para todos, ou seria melhor deixar para que as próprias partes, junto com encontrassem suas soluções, seja quais soluções fossem, inclusive, eventualmente, ir para o judiciário? Essa que é a pergunta. E a breve parada que eu queria fazer antes com no desembargador Grava Brasil era saber o seguinte: como é que o senhor está vendo o volume de causas no judiciário, considerando que o senhor é da Câmara Empresarial de São Paulo? Como é que o senhor está vendo o volume até agora na Câmara? Está chegando mais casos? Está aumentando o número de casos? Quem começa? Professora Judite? Pode começar, desembargador, depois a professora Judite pode. Então, vou ser breve, já que foi colocada. Tem aumentado bastante. Tem aumentado de uma forma incrível. Está mais em primeiro grau e está começando a chegar em segundo grau. Nosso presidente está consciente dessa situação. Ele, num encontro também virtual, ele abordou essa questão, e alguma coisa vai precisar ser feita a médio prazo. Eu tenho a impressão que vai piorar muito no pós-pandemia, sendo otimista de que a gente chega no pós-pandemia, porque a gente não sabe ainda quando que será esse pós, né? Todo mundo falando em pós-pandemia, a gente não sabe quando que isso vai ocorrer, mas tem aumentado muito. Para terem uma ideia, por exemplo, eu estou recebendo uma média de 15 agravos de instrumentos por dia, todos discutindo pretensões de tutela, tá?
não estamos dando conta dessa vazão do que vem chegando. Vamos fazer isso a médio prazo, mas a coisa tende a piorar e vamos ter que buscar outras soluções. E o problema aí do processo eletrônico, do julgamento virtual, tem potencializado a rapidez com que esses recursos cheguem, as demandas cheguem ao juiz e depois os recursos cheguem ao tribunal. Então, isso potencializa, acelera, nos cobra mais e isso também acaba talvez sendo um problema que vai, de alguma forma, refletir em segurança. Porque é a pressão da resposta urgente e premente, né? É isso. Brevemente. Obrigada, desembargador. Professora Judite. Muito bem. Eu só quero fazer um esclarecimento em relação àquela outra pergunta do dever de renegociar, muito, muito breve. A todo mundo que me pergunta, eu tenho dito, a melhor atitude nesse momento é renegociar. A melhor atitude é renegociar. Eu tenho sido absolutamente insistente nesse caminho. Porque, em primeiro lugar, é a melhor atitude. Segundo, essa crise ela projeta efeitos diferentes em situações diferentes, portanto, não há uma resposta única, e a atitude cooperativa é a melhor. A minha resposta foi, se existe um dever legal de renegociar, não é? Foi muito pontual, não é? E, nesse sentido, eu acho que não. Mas penso que o Código Civil oferece um amplíssimo cardápio de soluções, além do renegociar, que, aliás, ele não oferece no meu modo de ver, né? Além das hipóteses revisivas que ele tem de ordem geral, hipóteses revisivas específicas, suspensão, por exemplo, no caso da empreitada, lá o artigo 625, né? E pode ser aplicado analogicamente, redução do aluguel, artigo 657 do Código Civil, também podemos ver analogicamente. Enfim, nós temos, a par dessa atitude cooperativa e disposta a renegociar e resolver isso na esfera privada sem chegar ao judiciário, temos várias soluções legais, como eu digo, é um enorme cardápio, abuso de direito para reprimir condutas oportunistas, enfim. Quanto ao problema de Portugal, eu não me sinto autorizada para falar sobre quais são as soluções dadas, mas ao que eu tenho conhecimento, Fabiano, Portugal não teve uma lei geral para isso. O que Portugal conjugou, e de uma maneira muito interessante, foram algumas leis pontuais, não é? Por exemplo, uma moratória de 6 meses a empréstimos bancários, ou uma regra específica sobre vedando ou restringindo o vencimento antecipado de garantias do COS-DEFO, né? Eles, ao lado, então, de medidas muito específicas e muito pontuais para determinadas situações, pacotes econômicos de estímulo à economia, e o que eu sei, ontem mesmo estava-se discutindo no âmbito do governo português como seria implementado esse grande pacote, fala-se até em 500 bilhões de euros, que foi acertado fim de semana passado pelo presidente Macron e pela Angela Merkel, não é? Então, vamos dizer, então há uma combinação de leis pontuais específicas, né, com medidas de políticas públicas muito fortes. Acho que era isso. Então, não, quer dizer, quando o Fabiano pergunta, bom, nossa diferença, bem, nós não seguimos esse caminho que foi seguido por Portugal ainda, não é? E fizemos essa opção de uma regra de caráter mais genérico, embora transitório. Bom, infelizmente, nós vamos precisar encerrar em razão do tempo, nós já estouramos aqui o tempo previsto e também o choro que nós tínhamos programado. Agradeço imensamente a presença dos debatedores, foi um debate muito rico, vendo aqui já alguns agradecimentos e comentários no chat do Zoom e do YouTube, as pessoas têm
feito comentários muito positivos. De novo, é uma pena a gente ter que concluir agora. Espero que nós possamos promover novos e com a ideia muito clara de que esse debate e esse diálogo, como bem disse o secretário, é mais do que importante, ele é essencial para que se possa sair da melhor forma possível desses tempos estranhos de crise. Então, agradeço em nome do escritório Sérgio Bermudes, novamente agradeço imensamente a participação de vocês todos e encerro o nosso debate por aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Aprendi muito. Obrigado, Também. Manfleto. Obrigado, professora. Obrigado, desembargador Lívia Caetano. Parabéns pelo evento. Muito obrigada a todos.